Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, 3 pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Professor Davi Santana. Ele é pardo, tem olhos castanhos, cabelos castanhos curtos, veste calça bege, camisa verde de botão e sapato preto. Usa óculos, barba, bigode, alargador, pulseira e relógio. Descrição do ambiente. Paredes em pallet. Entre as 2 paredes, um painel azul com o mapa de Pernambuco. À esquerda, uma televisão na parede. Acima, do lado direito da tela, símbolo do Educa PE TV. Janela em estilo colonial, com vários desenhos de vitrais. No canto inferior direito da tela, uma janela de libras. Fala, minha galera, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um momento aqui do nosso curso técnico em biblioteconomia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a informática aplicada aos serviços de informação, que é aquilo que a gente usa no cotidiano como técnicas e técnicos da nossa área. A gente vai versar sobre diversos assuntos massa no decorrer dessas 3 unidades. Nessa primeira, a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia, a informação e a sociedade no contexto da cultura digital. E aí, é um desafio grande para você e para mim também, porque a gente está justamente nessa mudança paradigmática. Hoje em dia a gente está ouvindo falar sobre chatbots como o ChatGPT, que nos dá ali informações já programadas, sabendo executar perguntas bem elaboradas para respostas bem pertinentes. Então, falar de informática nessa transformação é um pouquinho de desafio. Contudo, a gente precisa fazer as avaliações, as provas e a gente precisa ter esse conteúdo também mais simples, mais didático, para que a gente possa passar por todo esse processo. Então, já adianto, se liga nos prazos. Nos finais da semana, você tem até o domingo para terminar as suas avaliações e no final da disciplina também você vai ter uma avaliação da disciplina. Se perder alguma, não se preocupa. No final do semestre tem aquela velha oportunidade de recuperar no NOA, novas oportunidades de aprendizagem. Mas não deixa isso para o final, né? Aí é vacilo teu deixar tudo lá para frente. Nessa primeira semana, a gente fala sobre um pouquinho da interação do computador e máquina. Humano e máquina. As outras disciplinas podem apresentar para você a importância e os modelos de interação de humano com humano, seja na comunicação, relacionamento interpessoal, atendimento ao público em unidades de informação, desenvolvimento de coleções, mas nessa aqui de informática a gente trata justamente da interação entre os humanos e as máquinas. Mas a gente sabe que não é uma interação que ocorre do nada. Para que haja interação, é preciso que exista um componente humano ali e é preciso que exista um componente tecnológico, um computador com estrutura física e também com programas, com softwares, com sistema operacional que possa promover essa interação humano-máquina. Se liga que além dessa videoaula e do e-book, a gente também tem um podcast. No centro da tela, um fone roxo com o microfone no meio. A gente tem os fóruns de participação, que é legal que você participe, porque é um ambiente favorável para troca de ideias e também de amadurecimento do conhecimento técnico para que a gente possa, no mundo do trabalho, ter um desempenho muito importante e bom, qualificado. Eu vou falar também um pouquinho sobre o ChatGPT mais à frente, mas a gente vai ficar no início nessa questão básica porque são questões que caem na prova. No e-book a gente pergunta lá, o que é informática para você, o que você imagina sobre informática e basicamente todas as pessoas têm uma ideia do que vem a ser informática, né? Para uns, informática é o uso de Facebook, por exemplo. Para outros, informática é poder ter uma televisão inteligente conectada à internet ou uma geladeira que tenha também programações. Mas, no geral, Veloso, que é um dos nossos teóricos do nosso e-book, ele diz que informática é a informação automática.
não é aquela informação estática apenas ou dentro de um livro como costumávamos ver anteriormente. É informação automática, vai para além de um registro de informação. A gente tem uma automatização ali daquele processo. O termo vem do francês informatique, que interliga pelo menos 4 áreas e uma delas é a nossa. A ciência da computação, a ciência da informação, que é a nossa área, a teoria dos sistemas e a cibernética. Na ciência da informação, que é onde tem a arquivologia, que tem a biblioteconomia, museologia, e a documentação, a gente trata essencialmente da informação no seu registro, o seu armazenamento e a sua veiculação, né? A possibilidade de veicular esse conteúdo informativo para que outras pessoas possam ter acesso. E aí, professor, as pessoas só têm acesso em biblioteca? Óbvio que não. Muitas pessoas, inclusive, nem nunca foram à biblioteca. Isso não quer dizer que as bibliotecas elas deixem de ser importantes, elas se reconfiguraram. Agora são espaços que, além de buscar informação, além de fazer pesquisas bem elaboradas, também são ambientes para reuniões, exposições artísticas, desenvolvimento de hortas comunitárias e desenvolvimento de projetos comunitários e projetos que não estejam nem relacionados à comunidade, mas projetos importantes e individuais ou de pequenos grupos ali, coletivos, de onde se atende, do público-alvo, né? Então, dentro da informática, a ciência da informação tem essa preocupação, o trato da informação, organização, registro, armazenamento e sua veiculação. No geral, quando a gente fala sobre informática, e você até pode procurar aí no YouTube. Ilustração. À esquerda da tela, um retângulo com fundo rosa. Do lado esquerdo, ilustrações de um monitor, CPU e mouse. E do lado direito, o robô do sistema operacional Android, a logo do Windows e iOS. Aulas bacanas de pessoas que têm uma didática que combinam com você. Geralmente, esses estudos eles começam pelos hardwares e os softwares. Sendo os hardwares aquela parte física, né? O hardware é a parte física do computador. É o monitor, o teclado, os periféricos, né? O mouse. Todas essas questões que envolvem a estrutura física são os hardwares. Os softwares, por sua vez, são os programas que permitem o desenvolvimento daquilo que se deseja e que se pode utilizando a estrutura física. Então, um exemplo de software é a calculadora que você utiliza, os jogos que vocês jogam, e eu sei que vocês jogam muito, porque eu tenho uns sobrinhos que só vivem jogando jogos, eu fico, menino, para de jogar Free Fire um pouco, e o menino continua lá no Free Fire, ou Minecraft, né? Minecraft tá super na moda, meu Deus do céu. Eu gostaria, mas eu não consigo entender muitas dessas coisas mais. Mas esses são exemplos de alguns softwares. Contudo, para que os softwares eles possam operar no computador, ele precisa de um sistema operacional. Um sistema que interliga o software ao hardware para que você possa ter um desempenho positivo, um desempenho hábil dentro do que se deseja ali no seu programa, no seu software. E a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Voltando aqui, que pode ser questão de prova. O hardware, no geral, ele tem alguns componentes que são definidos em 4 categorias. Lê aqui comigo. O processador, placa-mãe, memória e os dispositivos de entrada e saída, que são os periféricos. Periféricos que ficam na periferia, ou seja, na ponta, na entrada. A entrada do USB, a entrada do HDMI, a entrada de plugar o fone. Então, os hardwares, no geral, são divididos nessas 4 categorias. Processador, placa-mãe, memória e dispositivos de entrada e saída. Se liga nisso porque acho que vai cair na prova, viu? Tô dando essa dica aí. Fotografia. No centro da tela, memorial do Centro Memorial Denis Bernardes da Biblioteca Central da UFPE. Do lado esquerdo e direito, acervos que estão em estantes deslizantes. Ao fundo, 3 armários de tamanho médio em madeira, um ao lado do outro. Em cima deles, uma máquina de datilografia e uma vitrola.
Mas nem sempre foi assim, nem sempre foi fácil a gente chegar numa biblioteca e ter acesso a um computador que tem lá um sistema operacional e que a gente faz a recuperação do que a gente precisa, seja um periódico, antigamente, né, fita VHS, ou até obras de arte. Tem bibliotecas que são incríveis. Aqui a biblioteca da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, por exemplo, tem um acervo muito massa de obras de arte. Além disso, tem os museus, né? Museu de Arte Moderna, tem outros museus incríveis aqui que a gente consegue ter acesso a recuperar esse acervo. Nem sempre a gente tem um contato direto com o acervo por serem obras especiais, delicadas. Mas muito antes de a gente ter acesso por meio do computador, a gente fazia pesquisas em bibliotecas naquele antigo formato com fichas catalográficas. Então, dá uma olhada aqui nesse exemplo lá da Biblioteca Central da UFPE, no Memorial Denis Bernardes, que esse são 3 antigos armários de fichas catalográficas. Antigamente as pessoas iam lá buscar uma por uma para ver ou o assunto, ou o nome do autor, ou o título da obra, e assim faziam essa consulta. Hoje em dia você só dá um Google ou até dá um chat GPT aí, mas faz uma pergunta rápida e retorna tudo. As bibliotecas se modificaram com o tempo, mas isso fica na memória, uma memória massa, né? Uma memória incrível. Hoje em dia, a gente tem aí acesso muito mais facilitado e digital a esse acervo, a essa possibilidade de encontrar esses documentos, essas obras, seja isso necessário que a gente esteja buscando. 2 fotografias. Do lado esquerdo, uma mulher parda. Ela está em pé, em frente a 2 computadores que funcionam como terminais de consulta ao catálogo online de uma biblioteca. Na outra foto, do lado direito, um homem branco acessa um monitor com vários itens informacionais de um acervo. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Eu, por exemplo, eu tenho muito mais livro na minha casa em formato digital. Eu tenho uma biblioteca digital imensa do que livros físicos. Na minha residência, os livros físicos, quase todos eu já li, eles ficam mais para ornamentar a minha sala, porque eu acho muito elegante, né? Dá aquele ar de sofisticação, uma visita chega e a gente tá lá uns livros bonitos, apresentáveis e limpos, viu? Deixa seu livro empoeirado, não. Mas eu tenho muito mais livros na biblioteca digital e na minha biblioteca de música. E nesse exemplo aí que você pode ver, são um homem e uma mulher buscando aí em artefatos tecnológicos, dispositivos tecnológicos, o conteúdo que deseja. Pode ser filme, pode ser série, como a gente faz na Netflix, por exemplo, ou na Superflix para alguns outros. Eu não deveria ter dito isso, mas foi. Uma questão interessante da interação com o computador, que eu falei anteriormente, é do sistema operacional que ele permite essa interligação. Eu vou ler com vocês agora, porque isso pode ser questão de prova. Então você lê atentamente junto comigo e busque entender do que se trata isso. Vem comigo. Sistema operacional compreende uma camada de software que opera entre o hardware e os programas aplicativos voltados ao usuário final. Trata-se de uma estrutura de software ampla, muitas vezes complexa, que incorpora aspectos de baixo nível e de alto nível. Os de baixo nível como drives de dispositivos e gerência de memória física, e de alto nível como programas utilitários e a própria interface gráfica, que é aquela interface que você, ao ligar o computador, abrir o software, aí tem aquela interface, né, que tem os campos de busca, os ícones e tal. É por meio de um sistema operacional que isso é possível, que a gente consegue. Senão, a gente não conseguiria. Teria apenas uns softwares que não teriam possibilidade de acesso e de comando, ou a gente teria apenas a placa, a tela do computador, o mouse, que também a gente não faria nada se fosse apenas isso. Na biblioteconomia, que é o que nos interessa, os sistemas operacionais, os softwares, eles favorecem os nossos processos técnicos, que incluem classificação,
inclui catalogação e que inclui indexação de documentos. E isso é importante não só para o público usuário, mas isso é importante para nós, enquanto profissionais da informação, para que a gente tenha uma fluidez positiva e tenha uma funcionalidade muito assertiva de tudo que a gente precisa fazer. Tanto que a gente precisa, quanto que a gente deseja, né? Se sobrar um tempinho ali, desenvolver um projeto mais voltado para a nossa comunidade, estimulando as pessoas a utilizarem mais os equipamentos eletrônicos, e que inclusive é uma realidade de unidades de informação muito remotas, né? Tem pouco dispositivo eletrônico, ou quando tem, as pessoas no entorno não sabem mexer nisso, então, como profissionais da informação, cabe também a nossa responsabilidade de estimular esse uso nas pessoas para que elas tenham uma vivência com informação, acesso muito mais democrático, que é um dos nossos pilares da biblioteconomia. A questão da tecnologia para a humanidade, que eu vou ler aqui, eu chamo vocês para lerem comigo, é que veio de um texto que eu escrevi em 2021. Foi um desabafo tão grande quando a gente estava passando pela pandemia. Volta aqui, Jonathan. Sim. Quando a gente estava passando pela pandemia, eu fiquei tão angustiado por toda essa mudança que a gente estava vivendo e tantas perdas de pessoas próximas. E eu comecei a refletir no quanto a gente, do século XX para o século XXI, começou a fetichizar. A gente criou um fetiche social em torno da tecnologia como se ela fosse salvar a gente de todas as amarras sociais. Ah, se eu tiver agora acesso à rede social, eu não vou precisar dar satisfação à família, à igreja, o governo não me comanda. Mas esse fetiche, ele veio com uma carga de algo que não é exatamente mentira, mas ele não é tão verdade assim. Porque a tecnologia, ela não vai nos libertar de tudo. Muitas vezes a gente se adapta a esse universo. Então, leia aqui comigo esse trechinho do texto que eu publiquei em 2021, porque talvez seja questão de prova também. Vem comigo. A ambição mundial, que se concentrava em sonhos de liberdade, não encontrou na tecnologia a resposta para essas imaginações. Ela não foi a resposta até hoje e talvez nunca seja, embora a humanidade continue nutrindo a esperança de que a qualquer momento será desenvolvida uma nova tecnologia que resolva os problemas das queimadas na Amazônia, o massacre na faixa de Gaza, o racismo estrutural e institucional no Brasil, a fome nos países menos desenvolvidos, a intolerância religiosa no Oriente, a desnutrição e as doenças em países do continente africano. Esse é um trechinho que nos faz lembrar que não é por meio de um aplicativo ou de um dispositivo que a gente resolve grandes questões da nossa humanidade, né? A gente precisa de uma rede de cooperação envolvendo política, a educação, para que a gente desenvolva ali uma sociedade mais assertiva, coerente, inclusiva e participativa, em que todos tenham acesso democrático, sejam a dispositivos tecnológicos, seja a saúde de qualidade, seja uma educação de qualidade. Então, esse fetiche da tecnologia de que muda tudo é, para mim, na minha opinião, o autor do texto, um grande fetiche social que a gente carrega, dentre outros, dessa virada do século XX para o século XXI. O importante dentro disso tudo, seja tratar informática, softwares, hardwares ou essas questões mais complexas, né, da sociedade em torno disso, é que a gente trabalha, enquanto profissionais da informação, para um determinado objetivo. O profissional da informação trabalha se informando bem e trabalha informando bem. Mas para que a gente possa informar bem o nosso público, a gente precisa, no mínimo, conhecer o nosso público. Porque se você trabalha numa biblioteca, por exemplo, de uma faculdade de cursos de exatas, você provavelmente ou absolutamente não vai ter um repertório de livros
ou de conteúdos que sejam destinados para educação infantil, né? A não ser que seja licenciatura. Mas se não for, você vai ter ali um grupo muito mais voltado para os cursos das exatas. Mas se for uma biblioteca comunitária, numa cidade distante da capital, por exemplo, talvez a intenção dessa biblioteca comunitária seja desenvolvimento de outras habilidades sociais, integração social, desenvolvimento de habilidades e competências mais voltadas para a diversidade do que exatamente para cursos de ciências exatas, como foi o exemplo da outra biblioteca, né? Então, conhecer o nosso público é extremamente importante, mas não só conhecer, manter-se atualizado, porque as tecnologias estão mudando. Hoje a gente está vivendo um momento de inteligência artificial em que o ChatGPT aí abre uma grande questão. A gente vai ficar menos inteligente, a gente vai ficar mais inteligente e o nosso cérebro vai atrofiar porque a gente exige menos a capacidade de pensar. São questões que nós, estudiosos, estamos ainda avaliando, estudando, mas há uma tendência de dizer que nós teremos aí um déficit muito grande no desenvolvimento cerebral, psíquico, por assim dizer, de um modo bem genérico. Eu deixo isso para os neurocientistas responderem e também estou aprendendo bastante com isso. Mas nessa importância de se manter atualizado, é legal que a gente manuseie computadores, softwares, outros dispositivos, que a gente pesquise também para que a gente possa, diante do bibliotecário ou a bibliotecária-chefe, a gente sugerir novos artefatos tecnológicos que componham a nossa unidade de informação. Então, fazendo isso tudo, identificando as necessidades do público, a gente pode fazer essa proposição bem assertiva para o ambiente que a gente trabalha. Lá no e-book tem um texto muito massa do professor Carlos Maziero, que tem como título Sistemas Operacionais, Conceitos e Mecanismos. Se você quer se aprofundar nesse assunto, para entender mesmo, embora você vá ver muita coisa no e-book que já seja talvez aí o suficiente, mas quiser se aprofundar, dá uma lida nesse texto que ele é muito massa. E mais uma vez, para finalizar, não se esqueçam de fazer as atividades. Não se esqueça de participar dos fóruns. É um momento que a gente tem de se encontrar e é bom encontrar com vocês lá. Eu vou aguardar vocês lá com muita ansiedade, viu? Um cheiro no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!